Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui sobre o Brasil e o mundo. Como lugar de debate, mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, se você tiver algo a concordar, discordar, acrescentar, faça nos comentários, respondo a todos. Já deixe seu like, ponto o polegar para cima no vídeo. Ao final do vídeo, se não gostar, você retira o like, coloca o polegar para baixo. Mas ajuda, né? Você já fazendo isso agora, ajuda na visibilidade do vídeo. E se você acompanha o nosso canal aqui, as nossas discussões, gosta das discussões, com os vídeos que a gente lança com uma periodicidade nem tanto semanal, não deixe de se inscrever, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito, você ativa o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo você vai ser notificado. Bom, hoje eu quero discutir aqui uma ideia que tem sido recorrente na boca dos seguidores de Bolsonaro, dos Minions, que é a questão da liberdade e aquilo que eles consideram o cerceamento à liberdade que está sendo imposta a eles no seu chororô ou no verdadeiro mimimi. Afinal, não há ninguém que faça mimimi nesse país além dos Minions, há algum tempo já, antes de Bolsonaro ascender o poder e principalmente depois. É uma galera frustrada que encontrou o Bolsonaro seu espelho, já falei isso aqui. É um mimimi deles, o chororô, dizendo que a liberdade deles está sendo cerceada por um Estado, por um governo, ou por estruturas do governo, Supremo Tribunal Federal, juízes, governos estaduais, menos o presidente, coitado, que é um fraco, eles próprios reconhecem isso. A liberdade dele está sendo cerceada por esse Estado comunista. O comunista também é por conta deles, porque eles acham que esse tipo é um slogan. Tudo que eu não gosto eu chamo de comunista, eles não têm a menor noção do que seja. A gente já gravou aqui vídeos sobre isso. Bom, a ideia aqui é a gente mostrar as reclamações, né, como é que elas estão chegando, do cerceamento às liberdades, tentar mostrar um pouco porque eles estão muito errados quanto a isso e lançar aqui uma provocação sobre o que está por trás, perdão, o que eu acho que está por trás desse tipo de discurso que diz que a minha liberdade está sendo cerceada, né? Que não tem nada de busca da liberdade. A gente vai ver que tem mesmo de busca de hegemonia, de poder autoritário. Bom, vamos começar. O que eles têm reclamado? O que os Minions têm reclamado? Centralmente, eles reclamam que poderes, governos, né, o Estado, com E maiúsculo, tem imposto a eles decisões sobre seus direitos básicos, inclusive sobre o direito ao corpo. A questão da vacinação, né, por exemplo. Como pode o Estado querer me obrigar a vacinar? Isso é meu corpo, eu disponho, eu faço dele o que eu quiser. E esse é um mimimi tão recorrente que ontem o presidente da República, que joga para sua galera o tempo todo, foi lá fazer aquele teatro patético na porta de um jogo do Santos. Um jogo, como todos os jogos do Brasil, que tem protocolo e que exige vacinação. E, além disso, eles alegam os ataques à liberdade de expressão, principalmente do Supremo e de outras instâncias judiciais que começaram a investigar a propagação de fake news, ataques de ódio nas redes sociais e que tem levado ao processo e à prisão de uma série de líderes desse grupo, que, bem representativos desse grupo, são ferozes em frente a uma câmera, ferozes com um microfone na mão, mas sem ele andam rebolando e mudando de voz, como diz a música do Bezerra da Silva. Bom, então, primeiro, essas são as reclamações, né, que existiriam estruturas de Estado que impedem eles de decidirem até o que eles fazem com o corpo deles. Que isso vai contra a natureza do conceito de liberdade. Bom, vamos começar a contrapor isso aí. Essa galera se diz liberal, mas eles não leram nem os liberais, né? Eles dizem que é liberal porque é bonito e porque se contrapõe ao que eles acham que é comunismo. Os liberais, de fato, criticavam o poder, a hipertrofia do poder do Estado com E maiúsculo, do rei, ou do poder absoluto do rei. O que eles diziam é preciso garantir na vida em sociedade o espaço para a ação individual, que para eles deveria ter a primazia. Mas para nenhum deles, as estruturas de poder maiores, o interesse maior coletivo deveria ser colocado a serviço do desejo individual. Nenhum liberal diz isso. Uma coisa é eu defender maiores liberdades individuais e até entender utopicamente que essa liberdade individual, quanto mais protegida, mais me levará a um mundo melhor, a um futuro melhor. Quando o egoísmo, por exemplo, das disputas econômicas levaria o mundo a um mundo melhor. E uma coisa é isso. Outra coisa é eu falar que não tem que existir Estado. Nenhum deles dizia isso. Todos esses liberais clássicos, Mill, Smith,
Hobbes, todos eles consideravam a existência do Estado, a necessidade de um contrapeso social com menor tamanho, claro, com menos poder, mas que garantisse o bem comum e que fosse o regulador do bem comum. O grande problema dele é quando essas estruturas estatais se tornavam porta-vozes do interesse de poucos. O que é um grande problema para todo mundo que faz a crítica ao Estado. Os anarquistas, que são legítimos críticos ao Estado, sim, também não defendem a liberdade total. Eles têm um conceito de liberdade que pressupõe a responsabilidade coletiva. Então, acho que essa é a ideia, responsabilidade coletiva e primazia do interesse coletivo, para qualquer pensador sério, à direita ou à esquerda, é uma condição a priorística, ela está posta. O ser humano é um animal gregário, ele depende dos seus iguais, ele é um animal social, eu preciso viver em sociedade, senão eu não consigo sobreviver. Por isso, é importante proteger a sociedade, é importante proteger o indivíduo, claro. A sociedade não pode impor um desmando absurdo que leve, por exemplo, à escravização do indivíduo, por mais que isso possa parecer, entre aspas, sei lá, economicamente interessante para algum doido, ela não pode impor coisas desse tipo. O interesse individual precisa ser preservado, mas esse interesse individual também tem um limite, que é o interesse coletivo, que é o bem maior. Então, voltando para a discussão, quando alguém diz assim, não, o Estado não pode dispor do meu corpo, parece uma frase óbvia, né? Eu vou pegar aqui um exemplo que o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, também discutindo os negacionistas da vacina na Inglaterra, falou e eu achei brilhante, sobre essa questão da liberdade individual, cada um decide se vacina ou não. O Klopp diz o seguinte, eu tenho o direito de encher minha cara de álcool, mas a partir do momento que eu enchi minha cara de álcool, eu não tenho o direito de pegar o meu carro e dirigir para a minha casa, porque eu estarei ameaçando a vida de outrem. Toda vez que eu ameaço a vida coletiva, eu preciso ser barrado no meu direito individual. E a vacina é isso. Eu não vacino só para me proteger. Eu vacino para proteger a coletividade. A eficácia vacinal depende da maioria das pessoas vacinadas. Se eu não me vacino, eu afeto a proteção vacinal. Eu afeto o outro. Então, num caso extremo, como é o caso da bebida, o Estado pode intervir. Eu vou pegar um exemplo com os cidadãos de bem, para que eles tenham um pouco de pesadelo, se algum vir esse vídeo. Se o meu corpo é meu corpo, minhas regras, eu posso sair nu pelo meio da rua. O Estado, de alguma maneira, vai me punir. Por quê? Porque em algum nível chegou-se à conclusão de que eu pelado, além de ser uma temeridade estética, afeta a vida social. Eu não posso sair pelado. Eu não posso dispor o tempo inteiro da minha vontade. Eu posso pegar para questões um pouco maiores. A gente não pode se negar a viver numa sociedade a pagar imposto. Apesar de até ministro hoje em dia não querer pagar imposto, botar dinheiro no exterior e começar a praticar advocacia administrativa. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que pagar imposto. Eu não posso dispor, por exemplo, os meus filhos decido eu. Sim, mas se você pode decidir sobre seus filhos, mas se você não der aos seus filhos o direito a uma educação, você pode ser cerceado pelo Estado, porque coletivamente isso é ruim. É ruim para o direito individual do seu filho e coletivamente para o futuro da sociedade é ruim. Então as limitações à liberdade sempre houve. Eu ouvi um vídeo semana passada muito bom que o Mill dizia isso. Uma frase, né, o Stuart Mill dizia que a liberdade de você balançar seu braço termina quando estiver próximo à minha cara. Então não existe essa lógica de liberdade individual. Assim como não existe, por decorrência, liberdade suprema de opinião. Se a minha opinião afeta ou ameaça alguém, eu não tenho direito a ela. Se eu vou para a televisão ensinar as pessoas, como o Roberto Jefferson, que é bem esperto, né, que joga conforme a música, e bem pouco ético, né? Digamos que é uma barata pela falta de coluna, né, pela falta de espinha dorsal. Se alguém vai para a televisão e ameaça alguém, isso está para além da crítica. Acabei de fazer uma crítica ao Roberto Jefferson, faço várias aqui. Mas se eu ameaço alguém, ameaço a vida de alguém, se eu lanço mentiras, se eu lanço difamações, eu tenho sim que ser punido. A minha liberdade não é total. Se eu desinformo e causo risco à vida de alguém, se eu ameaço e causo risco à vida de alguém, é claro que essa liberdade precisa ser limitada. Então, para mim está claro, não existe liberdade absoluta e o que está acontecendo é um choro. Mas o que está por trás desse choro? Para a gente terminar esse vídeo. Para mim isso não... É claro que para a maioria que rumina apenas e que muge de acordo com o berrante do seu líder,
A coisa é sincera, eles acreditam de fato nas besteiras que defendem. Mas para uma galera que pensa isso, a ideia não é essa. A ideia é criar uma grita tão grande, não pela liberdade de ideias, mas pela exclusividade de ideias. Ao ter o direito de falar o que eu quero, eu não estou defendendo que todos tenham o direito. Isso eu estou dizendo dos Minions e dos líderes dos Minions e do próprio governo. Ao defenderem, né, o direito de falar o que querem, eles não defendem que todos nós, por exemplo, da oposição, falemos o que a gente quer. Eles defendem que eles tenham um status onde tudo esteja liberado. Para eles não haja limite. Para eles haja essa ultraliberdade. Que em troca, para poder funcionar, requer o silenciamento e a falta de liberdade para quem pensa diferente. Vamos ter claro, essa galera que agora fica aí berrando por liberdade defende o escola sem partido. O que é o escola sem partido? É o não direito de fomentar debate nas escolas, do pensar diferente nas escolas. Essa galera quer criminalizar quem pensa diferente. Criminalizar comunistas, criminalizar anarquistas, criminalizar gays, criminalizar todo mundo. Por que criminalizar? Toda pauta homofóbica, toda pauta antifeminista é uma tentativa de criminalização, de silenciamento. Então, quem prega a liberdade, na verdade, usa essa palavra, distorce essa palavra. Quem prega sem ter consciência disso, e principalmente aqueles que irresponsavelmente ou responsavelmente, no sentido legal, coletivo, as pessoas que renegam, que gritam por liberdade, na verdade estão gritando pelo direito ao silenciamento de quem pensa diferente. Pelo direito suprimido de quem é diferente. Está gritando não por liberdade, mas pelo direito de ter uma condição superior a outrem. A condição de dizer o que eu quiser e de que a minha vontade seja aquela que vá valer. E aos que pensam diferente, que se danem eles. O próprio presidente da República falou um tempo atrás que ou as minorias se adaptam ou elas morrem. Isso não é discurso de quem defende a liberdade. Isso não é discurso de quem defende a liberdade. Quando eu não me vacino e entendo que meu direito é superior a todas as outras pessoas que estão se vacinando porque entendem que precisam se defender e defender os seus, quando eu defendo meu status diferente, eu não estou defendendo a liberdade. Eu estou defendendo uma lógica hierárquica, de superioridade, que é muito pouco democrática. Quando eu defendo o direito de difamar quem eu quiser, ao mesmo tempo que quero calar o outro lado, inclusive difamando o outro lado, eu não estou defendendo liberdade. Então, a gente precisa ter bem claro, e eu espero que algumas pessoas que seguem ainda de maneira sincera esse governo, que acham que o país está sob ameaça, que entendam que a verdadeira ameaça da liberdade é esse discurso que eles têm reproduzido. Não existe liberdade absoluta. Nem eles querem liberdade absoluta. Os que eles querem é a hegemonia, o direito de só eles falarem e de quem falar contra ser silenciado. O que eles querem é o direito não de falar, não a liberdade de falar, mas o autoritarismo de calar quem pensa diferente.